Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Olá, 2021 começou com definições políticas que estão gerando impacto no mercado de investimentos no Brasil. Joe Biden tomou posse nos Estados Unidos, as vacinas estão avançando, o Congresso brasileiro tem novas lideranças e as reformas seguem na agenda de prioridades lá em Brasília. E agora? É hora de otimismo e de correr riscos ou de manter o conservadorismo com os investimentos? Para conversar sobre isso, eu estou hoje com dois nomes do mercado financeiro que têm posições bem diferentes. Rafael Bevilacqua, que é estrategista-chefe da Levante, está otimista com o atual cenário. Já Roberto Dumas, que atua na área de risco do Banco dos BRICS, lá em Xangai, e é professor de economia em várias universidades, está mais para a linha pessimista. Muito obrigado pela presença dos dois. Começa agora o grande debate em investimentos que hoje discute: estamos vivendo o fim da estratégia conservadora? Começo com o professor Dumas. Professor, muitos economistas dizem que não dá para a situação piorar e, por isso, 2021 vai ser melhor. 2021 pode ser pior que o ano passado? Veja, é difícil 2021 ser pior do que o ano passado, dado que o ano de 2020 provavelmente nós vamos ter aí uma queda do PIB de 4,5%, mesmo com a herança estatística, nós vamos ter um crescimento para mim, de 2,5%, então não vai ser pior, vai ser melhor. A questão é, e os investimentos? Eu acho que, na minha opinião, não é hora de pisar no risco. Por que não é hora de pisar no risco? Nós estamos com uma crise fiscal, provavelmente a curva de mortes deve aumentar, o auxílio emergencial, na minha opinião, deve voltar estourando o teto e isso deve afetar a economia brasileira. Mas existem outras alternativas, apesar da Selic estar tão baixa, que não é só no Brasil. A gente tem uma coisa que sempre falou, ou eu invisto em fundos de investimento no Brasil, ou eu ponho na Bolsa, ou eu ponho em títulos públicos. Existe outra alternativa fora do Brasil, levando em consideração também não só o retorno, mas também a valorização de algumas moedas. Não precisamos ficar só no Brasil. Rafael, as reformas econômicas são sempre agarradas pelo mercado financeiro como um pilar para o otimismo. Foi assim em 2018, foi assim em 2019 e em 2020. Em muitos desses anos, pouca coisa avançou. Por que você está otimista e acha que em 2021 vai ser diferente e a Bolsa vai deslanchar? Bom, vamos lá, né, Naka? Existe uma força, né, que deve mover, que já está movendo a Bolsa, né, e por isso que eu estou otimista e olhando para as variáveis de risco, as opções de investimentos, eu vejo o Brasil e nosso mercado aqui como uma das melhores, com certeza, que está um pouco descolado desse cenário de reformas aqui. A gente está falando de uma retomada forte nos Estados Unidos, juros baixos e liquidez global, né? Então a gente tem um excesso de dinheiro no mundo, uma retomada na China muito forte que está impulsionando as commodities, a gente vê isso no minério de ferro, que acaba se refletindo nas nossas ações, né? A nossa bolsa está muito atrelada às commodities. O minério de ferro saiu dos 90 e já bateu $160 no meio de um ano de crise, né? Então, tudo isso ajuda a impulsionar. E no meio desse cenário todo, o que a gente vê? Fluxo, né? O investidor estrangeiro está entrando fortemente no Brasil. Está entrando nos emergentes e principalmente no Brasil. A gente viu em novembro aí um número recorde, entrou com mais de 33 bilhões de reais. Em janeiro desse ano, entrou com mais de 20 bi. Então, existe um apetite de risco para o investidor global para entrar nos nossos ativos. Por isso que eu acho que a Bolsa, com certeza, aqui é um dos melhores ativos para se estar posicionado. Dumas, Rafael menciona a força externa de crescimento, por exemplo, da China. Isso não abre uma oportunidade para o investidor comprar, por exemplo, ações que exportem muito para a China? Veja, isso abre e, como ele sempre colocou, isso também já está no preço. É só ver como as ações que exportam minério de ferro, os frigoríficos, o que já aconteceu. Não quero entrar em, eventualmente, idiosincrasias de cada uma, porque ele já sabe. Mas o que mais me preocupa é que eu estou com uma espada de Damocles na cabeça chamada crise fiscal. Então, é muito provável que esse auxílio emergencial vá romper o teto de gasto, a curva de juros vai estipar e o dinheiro que está aqui dentro vai embora e vai para dólar. E outra, não quer dizer que o fato de eu estar mais conservador não seja para pôr na bolsa. Num alguém, vamos supor, numa pessoa de suitability, adequação
do risco, apetite de risco entre 10 e 30, eu recomendaria, olha, coloca 10% em ação. Eu acho que mais que isso, o momento, dado que é o centrão, não é agora. E outra, eu tenho outras alternativas no mundo. Por exemplo, pensa numa debenture, ou seja, num corporate bond da Petrobras que vence em 2025, paga dólar mais 8,75. Outra, Petrobras, vence em 2025 também, paga 4,75 mais zero. A gente precisa parar com essa mania de ou eu coloco na poupança, ou eu coloco em fundo, ou eu coloco na bolsa. O brasileiro já aprendeu que dá para investir na bolsa, mas eu tenho outras possibilidades no mundo e é isso que a gente tem que aproveitar. Rafael, Dumas mencionou o risco fiscal das contas públicas, que a gente fala todo dia aqui na CNN. Se o teto de gastos for rompido, os estrangeiros não vão sair da Bolsa Brasileira? Bom, vamos lá, né? Eu acho que uma coisa importante é entender que o investidor estrangeiro, ele olha os emergentes de uma forma geral. Então, a gente assistiu ano passado, de março a outubro, uma saída dos países emergentes. Quando eles tinham os problemas deles, eles decidiram sair de forma maciça, né? Então eles saíram de todos os emergentes. Nesse momento a gente vê uma mudança. Eles estão entrando em países, como a gente fala, emergentes e que tenham ações atreladas muito mais a commodities, a ciclos de velho que nós falamos. Tá? Então, nessa forma com que ele olha, talvez não seja um grande trigger, não seja um gatilho de saída imediata. É algo ruim, é um atrito. Entretanto, a questão nossa fiscal, ela já está no preço. A curva de juros futuro já está implícito, né, uma alta, né, se a gente olha para 27, para 31, a gente está falando de um juros aí próximo a 8%. Então isso já está no preço. O importante é olhar para a Bolsa, né, olhar para os ativos e ver o quão eles estão descontados. E quando a gente olha para a nossa Bolsa, né, para o Ibovespa, é composto por 81 ações. 20 ações, elas representam 50% e são ações atreladas a commodities e ao setor financeiro. E quando a gente olha para alguns múltiplos que são importantes, né, como preço-lucro ou geração de caixa, a gente vê que, por exemplo, os bancos estão abaixo da média histórica juntamente com essas empresas de commodities. Então, estão descontadas independentemente desse cenário fiscal. Dumas, a vacinação começou no Brasil e está avançando. Isso não pode interromper essa maré pessimista que tem afetado a economia brasileira? Pode, mas isso daí a gente precisaria ter uma imunização de rebanho. Isso demora um pouco. Só voltando um pouco no aspecto que já está no preço, ora, se todos os meus ativos já incorporaram o preço do furo do teto, que furemos o teto. Vamos furar o teto. Já está no juro, já está no câmbio, já está na bolsa, não tem mais impacto nenhum. Vamos furar o teto, entrar numa crise fiscal, porque todo mundo já sabe que eu vou ficar numa crise fiscal. Então, eu não acho, na minha opinião, que nós estejamos e que o investidor estrangeiro já entendeu que nós estamos numa crise fiscal. Porque uma crise fiscal significa a curva de juros maior ainda. Há muito tempo ela está na mesma inclinação. Então, não acho que o investidor ache que a crise fiscal já esteja. A imunização ainda não está dando tempo. Veja, nós estamos aumentando o nível de mortes e chegando como aconteceu em agosto. Vai chegar um momento onde alguns municípios vão se autoinflagelar lockdown. E isso acaba impactando a minha economia, meu consumo, meu PIB. E como a gente sempre aprende em finanças.